Então, nossas melhores vibrações para o palestrante, né? O Gilberto. Então, minhas irmãs, meus irmãos, quem leu aí o livro a respeito de Eurípides Barçanufo, da Corina Novelino? Bastante gente. Mas tem gente que não leu, não conhece a história de Eurípides. E hoje seriam 99 anos de desencarnação, não é isso? Porque ele desencarnou ontem, porque ele desencarnou em 1º de novembro de 1918. Com 38 anos, nasceu em 1º de maio de 1880, e desencarnou em 1º de novembro de 1918. Então, ele morou em Sacramento. Nós vamos ler alguma coisa sobre Sacramento, para a gente ter uma ideia como é que os espíritas, os médiuns daquela época, o clima, o ambiente que eles suportaram e enfrentaram. E hoje foi feita, embora inaugurada em 1º de novembro de 1968, 49 anos, foi feita a primeira reunião na nossa sede aqui hoje, embaixo onde é o bazar. Depois é que nós construímos o andar superior. Então, nós estamos também comemorando 49 anos de inauguração aqui da sede. Bom, Sacramento foi fundado em 24 de agosto de 1820, pelo vigário do antigo julgado do Desemboque, como era conhecido o local, cônego Hermógenes Casimiro de Abreu Brunswick, que, à margem esquerda do Ribeirão Borá, levantou uma capela dedicada ao Santíssimo Sacramento, sob o patrocínio de Maria. Em 1870 foi elevada à condição de vila de Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, e em 1876 a condição de cidade de Sacramento. É um município com 3.036 quilômetros quadrados, está localizado no sudeste de Minas Gerais, na zona fisiográfica do Alto do Paranaíba. Muita gente aqui já foi lá em excursões que a Lídia, que está aqui do lado, que a Maria Lídia promove. Muita gente foi a Sacramento e conheceu lá, né? Ele tem uma altitude de 900 metros, um clima tropical, com a máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. É um importante centro turístico regional. Conta atualmente com 25 mil habitantes. Quer dizer, uma cidade simples, pequena, pobre. E tem a sua economia assentada na pecuária e na agricultura, possuindo em todo o seu território 6 importantes usinas hidrelétricas. Possui 2 aeroportos, com um na cidade e outro em Jaguara, a região. Então, Sacramento é uma cidade histórica formada por um povo culto e hospitaleiro. A Lídia pode confirmar isso, não é? Às vezes que foi lá. Berço de grandes nomes da espiritualidade brasileira, como Eurípides Barçanufo, Padre Vitor Coelho de Almeida e Padre Antônio Borges. Além de projetar para o cenário nacional nomes como do autor Lima Duarte, que nasceu lá, a escritora Carolina Maria de Jesus e a líbero da Seleção Brasileira de Vôlei, Camila Bright, que também é oriunda de Sacramento. Quando a Corina escreveu o livro Eurípides, o Homem e a Missão, foi apresentar ao Chico e perguntar a ele se era pertinente aqueles dados, né, aqueles nomes, e se poderia publicar o livro. Então o Chico disse o seguinte: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo
que fazer a biografia de Jesus, para que a gente tenha uma ideia do valor, do alcance moral desse espírito, Eurípides Barçanufo. Seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus, falou Chico. Ele foi filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida, a Dona Meca, como é conhecida. Como ficou conhecida no curso de 26 anos, nada menos que 15 filhos ela teve. Vejam, 15, era magrinha, frágil, mas era uma criatura alegre e formava um conjunto harmonioso da família. A partir do nascimento da primogênita Maria Neomísia, ocorrido a 8 de julho de 1876, começaram para a família as lutas que a vida lhes impôs. Durante 30 anos, a Dona Meca sofreu crises insidiosas que a atormentaram, a tal ponto que Eurípides queria fazer medicina. Ele chegou a vir ao Rio 2 vezes na tentativa de fazer medicina para curar a mãe, tal o desvelo que ele possuía pela mãe e pela família, né? No curso de 26 anos, nada menos que 15 filhos formavam um conjunto harmonioso da família. Dona de casa, olha, para vocês terem uma ideia, porque hoje é fácil, né? Aí até há um comentário de que estão nascendo muitos gêmeos e trigêmeos, né? Nas pessoas. A Flávia ali pode dizer que ela trabalha em clínica neonatal, além da estatística normal, né? Está aumentando o número. Mas aí disseram que é porque as mulheres estão preferindo os cachorros, entendeu? Aqueles cachorrinhos bonitinhos que são objetos de consumo e estão fechando a porta para os filhos. E aí estão adotando cachorros. Aí a população humana está, em estatística, diminuindo. Bom, para vocês terem uma ideia da dificuldade daquela época, do clima, no século XIX, o instrumento básico de uma casa era o pilão, em que se pilavam o arroz e o café. A Rosana, que deve ter conhecido, que é lá do interior de Minas, não é? A família conheceu bem o pilão. E socava-se o milho para a canjica. Os tecidos para a cama, peças do vestuário e mesa eram feitos no tear caseiro. E Dona Meca era uma excelente dona de casa e mãe extremosa. Olha, a Dona Meca, ela pegava o tecido grosso daquela época com aquele sabão, era sabão. Eu não sou daquele tempo, claro, mas eu sou mais para cá. Mas a moça que lavava a roupa lá de casa, e até a minha mãe teve, né, uma doença que hoje não existe mais, porque os sabonetes de hoje são tratados com outras substâncias, né? Ela tinha uma inflamação, um problema no dedo que chamava panariço, que hoje não existe mais. Pois é, você é do teu tempo também, né? Panariço. Então, por causa da alergia do ácido, daquilo tudo que se colocava no sabão. E a Dona Meca andava 3 quilômetros para ir no rio Borá, para lavar a roupa. Aquela roupa, aquele tecido grosso. Hoje tem ferro, que você, no cabide, você passa o ferro e a roupa fica passada. Ferrinho leve assim. Tem roupa que você pendurou no cabide, ela fica boa para usar. Quer dizer, olha a facilidade que as donas de casa recebem hoje, embora elas continuem reclamando, em tese, né, do serviço doméstico. Mas é isso. Então, naquele tempo era assim. Imaginem 13 filhos, 15 filhos, não é? Dona Meca era excelente dona de casa e mãe extremosa, alegre, vivaz, comunicativa. Ela era a companheira ideal do homem bom. Seu marido, que jamais se fatigara no entusiasmo de servir e de amparar. A doce companheira que os céus lhe confiara. Eurípides, por sua vez, foi nesse lar iluminado pela compreensão e abençoado pela dor, sem revoltas e, sobretudo, singularizado por alto sentido da fraternidade,
que a celeste bondade faz situar um missionário do seu amor, nascido em 1º de maio de 1880, como nós falamos. Desde cedo, Eurípides demonstrava invulgar interesse pelos enfermos. Não foi à toa que depois de médium, depois de adulto, ele formou uma farmácia, né? E com 6 anos, porque a pessoa já, olha, quem tem bagagem, ele é, não adianta. Com 6 anos de idade, a tia dele, com o apelido de Babota, estava desencarnando, muito mal, e demonstrou o desejo de comer doce de casca de laranja. Hoje não fazem mais, né? Doce de casca de laranja, eu cheguei a comer. É verde, aquele doce verde. Não fazem mais, não é? São esses doces, eu gosto muito. Se alguém fizer e não se acanhar, entendeu? Não se acanhar, pode trazer um pedacinho para mim que eu gosto, entendeu? Minha mãe, pois é, o sacramento, está vendo? Não, aqui eu não vejo, eu comia quando era garoto, lá em casa, minha tia, minha mãe, o pessoal fazia. Não é com 15, 16 anos, depois parou, é tudo industrializado, é tudo no pacote. Bom, então olha só, a dona Babota, o sonho dela era comer doce de casca de laranja. Vejam, Eurípides, com 6 anos de idade, foi catar laranja, fez o doce, ele mesmo fez, e quando ele chegou, quando ele conseguiu fazer, demorou, ela estava desencarnando praticamente, aí ele dava na boca, devagarzinho com a colher, aquele doce, olha que beleza. Gente, não custa nada, tem gente que criticou, o Chico uma vez encontrou uma prostituta velha, e disse que ia desencarnar, desencarnou no dia seguinte, disse, querida, como você está linda. Poxa, aquilo foi uma injeção de alegria para ela. No dia seguinte desencarnou. Então Eurípides fez isso com a tia dele, e ela virou do lado, acabou de comer o doce, virou do lado e disse, Eurípides, como se vive, se morre, e morreu. Feliz da vida porque tinha comido doce de laranja. São os pequenos trabalhos. Agora, Eurípides ajudava o pai na casa comercial, quando os fregueses chegavam, guardava os cavalos na chegada do trem, levava as malas dos viajores, e sua preocupação era guardar o dinheiro que ele recebia de gorjeta, e certa feita, botava num cofre improvisado que ele fez, certa feita com um bom número de moedas, que guardava, ele entregou à mãe, dizendo alegremente, guarde, mãe, para o dia em que a senhora não tiver mais pão em casa. Olha que beleza. Os olhos de Dona Meca marejaram de lágrimas, de ver a bondade, a solicitude do filho. Então, gente, fazer o bem sempre, em qualquer circunstância, é apanágio das almas nobres. Não é qualquer um que faz, não. É as almas nobres. É uma verdadeira compulsão, o espírito tem que fazer o bem. O Chico, certa feita, estava comprando uns tomates na companhia de um amigo, e o amigo viu ele colocar uns tomates machucados no pacote, mas Chico, você está levando tomate que não serve. Não, é para ajudar a Maria, a dona da tendinha, coitada, ela luta com muita dificuldade, para diminuir o prejuízo dela, ele levava tomate que ele não ia usar. Olha, gente, o amor, as nuances do amor, onde chegam, não é? É como disse Beethoven, o que tenho no coração é preciso que saia. Quer dizer, a pessoa tem que transbordar para fora de si o que tem no coração. Ou no belo verso do poeta inglês Walt Whitman, quando dou-me a mim mesmo. Quando dou-me a mim mesmo. Ele não dá só no ato mecânico, ele dá do que tem. No ano de 1904, Eurípides vai a uma sessão espírita em Santa Maria, na sala humilde, médiuns reunidos para preces, leituras e comentário do Evangelho, tudo novo e surpreendente para ele ali, para Eurípides. Ali estavam Aristides Gonçalves Fernandes, tão seu conhecido, carregando um coração de ouro, mas com o cérebro vazio.
Palavras de Corina Novellino, a biógrafa de Eurípides. E um pensamento vibrava ali na mente de Eurípides. E ele resolve fazer o pedido mentalmente. Tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Ele não entendia. Como é que a pessoa podia ser bem-aventurado sofrendo, sendo desprezado, enfermo? Ele não entendia como é que a pessoa podia ser bem-aventurado, porque ele não tinha a chave da reencarnação, que é a chave de tudo. O Chico Xavier dizia que o mundo só vai mudar quando o homem aceitar a reencarnação. Porque aí resolve, né? A pessoa não faz o mal por prazer. A gente é imperfeito, erra, né? Faz, ainda erra, mas fazer o mal de caso pensado não faz. Eu tenho certeza absoluta que o espírita, eu juro até pela felicidade do Jorge, que o espírita não faz o mal do caso pensado, não faz. Ele erra. Então, se é a verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides, porque ele sabia que era analfabeto. Então ali não tinha como. João Evangelista, o apóstolo, Eurípides ouvia, alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida, sobre o luminescente discurso de Jesus, por intermédio do médium solicitado. Tudo ali ouvido deixara Eurípides altamente impressionado. Sabe agora que o Sermão do Monte resume a doutrina do Cristo. Ao final da exposição luminosa, a entidade assinala sua identidade com os selos vibrantes de fraterna saudação. Paz, João o Evangelista. Quer dizer, ele atendeu, por merecimento de Eurípides, o pedido dele para assinar aquela comunicação. Na segunda reunião que Eurípides foi, olha só, aí é que o parafuso começa a torcer, entendeu? A porca vai ficando apertado. Novamente em Santa Maria, Eurípides assiste à segunda reunião e ouve de Vicente de Paulo séria advertência. Abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação, porque ele era coroinha da igreja. Convido a criar outra instituição, cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você, o comandante material. Afaste-se da igreja. Aí ele diz, ele bota o princípio. Quando a gente vai fazer um concurso, né, tem a relação de matérias, né, que vão exigir do nosso aproveitamento ou não. Então ele colocou lá a súmula das matérias que Eurípides ia conhecer daquele dia em diante. Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade. Porque a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. E ele arrematou. Você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem, uma atitude que não podem compreender. Eurípides volta à cidade. Então, gente, eu fico admirado e pensando, a pessoa tem uma determinada crença, muda de crença, e a família começa a notar que ele está melhor. Antigamente ele dava ataque, subia na parede, queria rasgar tudo, depois ele parou de fazer tudo isso, que mudou de crença, a pessoa acha ruim porque ele mudou de crença. Ó, esse gatinho, o nome dele é André Luiz, entendeu? Que ele chegou aí,
botamos o nome dele de André Luiz, mas ele é mansinho, ele está sendo doutrinado, é gente boa. No Chico tinha um cachorro que ficava nos pés dele quando ele psicografava. E às vezes subia. Outro dia o André Luiz, eu abri a sala da Marlene, ele estava dormindo lá placidamente. Quer dizer, um gato espiritualizado. Não, os animais estão crescendo de inteligência. Vocês viram quem usa o WhatsApp? Ó, eu fiquei até outro dia esperançado, mas depois perdi a esperança, porque fizeram a seguinte pergunta: será que o WhatsApp e o Facebook contribuem para a nossa aposentadoria, os anos que a gente fica deles? Não. Mas no WhatsApp apareceu uma galinha se fingindo de morta, porque o galo queria pegar ela. Vocês viram, né? Olha como o povo... Agora, quem é que leu o Evangelho hoje? Mas o WhatsApp, todo mundo ficou ciscando lá o WhatsApp. Agora o Evangelho, o Livro dos Espíritos, dá um sono. Essa é conhecida. O crente entrou no ônibus e viu um garoto riscando, porque o garoto eles fazem assim, né? Eu não, só faço com um dedo. Depois dos 45 é com um dedo só. A garotada é com 2 dedos, e é uma rapidez, né, rapaz? Até porque eu não tenho locomoção motora, jamais tocaria violão e cantaria ao mesmo tempo, porque não tenho, não sei como, não tenho. Então, o que eu estava dizendo mesmo, Jorge? Tem que começar do início, porque minha palestra é decorada, entendeu? Então, o crente entrou, viu um garoto digitando freneticamente. Para com isso, meu filho, isso não é de Deus, aceita Jesus. Aí ele: tudo bem se ele me adicionar. Ele tem o WhatsApp. Eu falei isso, que tinha uma pessoa ali cochilando, quase dormindo, entendeu? Para ver se ela desperta. Então, gente, então a cidade voltará contra você. Você atravessará a rua da amargura. Aí eu me lembrei de uma página de Emmanuel no livro Solidão, no livro Fonte Viva. Muita gente conhece o Solidão. Eu só vou ler um trechinho para ver o que acontece com a gente. É como disse Paulo, referindo-se aos apóstolos em carta aos Coríntios: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos colocou por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E Emmanuel disse: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. E ele vai colocando as diferenças. Se o legislador formula decretos, se o administrador aciona a máquina dos serviços terrestres, se o sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, o artista embeleza o caminho da inteligência, o cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, e o pensador interroga, o médico socorre e o operário é ativo. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Por isso, passam pela terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. E com Eurípides não foi diferente. Então, o primeiro ato de coragem dele foi chegar lá na igreja e dizer: não sou mais coroinha, porque agora me tornei espírita. Vocês imaginam, no século XIX, dizer isso? Eles não acreditaram. O bispo ficou doido, teve que ir para o hospício, de tão irado que ele ficou com essa afirmação de Eurípides, com essa mudança de comportamento de Eurípides. O setor educacional sofreu um horror. O que Eurípides mais amava era a educação,
o Liceu Sacramentano, que ele fazia parte. E, no entanto, os companheiros de magistério do Liceu Sacramentano o abandonaram. O mobiliário escolar fora retirado e o prédio onde funcionava o liceu foi pedido pelos proprietários. Era o debacle dos sonhos em torno dos trabalhos no campo da educação que ele amava acima de tudo. Mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança, continuava orando. E um dia eu conheci num jasmineiro pequeno que tinha no caminho, eu com Eigorina Cunha, sobrinha de Eurípides, passei com ela e disse: Gilberto, foi aqui, nesse jasmineiro, que Eurípides desdobrou e foi até a Jesus. Numa passagem no livro A Alma Escreve, que Hilário Silva conta, e que eu vou ler um pequeno trecho ali, né? Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando viu a si próprio em prodigiosa volitação, e subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços tangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou até uma campina verdejante, quando, ao não longe, avistou um homem que meditava. Envolvido por doce luz, como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se, até estacou trêmulo. Algo lhe dizia para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Jesus. Vocês já imaginaram, gente, isso no plano espiritual? Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Viu, porém, que Jesus também chorava. Não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado missionário de Sacramento, notou que o Cristo agora lhe correspondia ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Sem explicar o que acontecera, Eurípides desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e nunca mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer, de um dia servindo até a morte. Então, meus amigos, ele acordava às 4 da manhã, fosse dormir a hora que fosse. Eu conheci a Eigorina Cunha, quando foi vendida a casa que Eurípides morava, ela comprou a demolição do quarto que ele trabalhava e a farmácia, e é claro que teve que acrescentar alguns tijolos, mas 80% foram os mesmos tijolos, a mesma mesinha, aquela cestinha que Dona Meca levava 2 ovos cozidos para ele trabalhar. E quando os clientes entravam, ele entregava a receita. E muitas vezes, vocês já imaginaram isso? A receita já estava pronta. Um dia, ele dando aula, só para falar alguns lances da mediunidade dele. O Eurípides tinha uma particularidade que eu só conheci nele e no Chico. Nenhuma mística da igreja, daquelas que levitavam ou que saíam do corpo, tiveram esta faculdade com essa potência. Chico e Eurípides saíam do corpo quando queriam.
a hora que queriam. Então era um domínio absoluto do espírito sobre a matéria. Um dia o Eurípides disse para uma moça: olha, eu vou amanhã às 9h da manhã na sua casa lhe operar. Não se assuste, você não vai me ver. Eu irei em espírito. E ela se sentiu operada às 9h da manhã. Então, ele dizendo isso, ele determinou a ele mesmo que ele sairia às 9h da manhã do corpo. É porque ele podia sair do corpo às 9h. E o Chico, o dia que ele foi ao nosso lar, nas cercanias de nosso lar, porque quando ele estava psicografando o gato, o André, deixa ele. É um bom menino, deixa ele aí. O Chico, quando estava psicografando o nosso lar, aquele capítulo Bônus Hora, ele não fez fé, ele disse: não, é mistificação. Espírito recebendo valores pelo pagamento do trabalho feito em hora, igual aqui na Terra, só que lá é bônus. Então, Emmanuel e André Luiz levaram o Chico até nosso lar, no aeróbus, e Emmanuel disse para o Chico: vá até a praça de Pedro Leopoldo, às tantas horas da noite. Ele saiu do corpo, porque foi o espírito dele, que nós vamos até nosso lar. Entraram no aeróbus, tinha 13 lugares, 3 cadeiras vazias, 2 pilotos, parecia um cisne. Então, eles disseram depois que os aviões do futuro terão essas formas delicadas. E foram, e os pilotos disseram a eles: tem 1h30 para voltar. Bom, essa parte eu li num livro, mas o que eu vou contar, que é a continuação dessa parte, eu escutei o Chico contar em Uberaba. Então o Chico foi nas cercanias de nosso lar e viu as flores que acumulavam a luz solar durante o dia e exalavam luz multicoloridas à noite e com fragrâncias que se modificavam a cada mês. Uma senhora pergunta, já imaginaram uma beleza, né? Uma senhora perguntou: seu Chico, por que o senhor não botou isso no livro? Ele riu e falou: minha filha, se eu tivesse colocado isso em 1940, eles me botavam no sanatório. Então, o Eurípides saiu do corpo a hora que queria. E também quando estava dando aula. Um dia, um daqueles lavrador que conheceu Eurípides, mas Eurípides já tinha desencarnado, ele teve um problema no estômago, porque ele, quando era garoto, ele tentou pegar uma lata, pensando que era leite, e era água raiz. E ele bebeu aquilo, ele quase morreu. O doutor Bezerra falou: vamos tentar, mas não sei se será possível. Então ele ficou muito fragilizado na área digestiva aqui, ele comia uma dieta, uma luta para ele comer. E um dia ele comeu uma batata e a batata não passou aqui. Não passou, e ele ia morrendo sem ar. E começou a ficar asfixiado, aquilo tudo. Foi para a varanda e disse: Eurípides, não está vendo que eu vou morrer? Dá um jeito aí, aquele jeito mineiro, né? Aí ele sentiu um toque nos dentes, do lado de dentro. Ele abriu a boca e viu a batata sair, e agarrada a batata, uma lombriga. A batata foi embora. Foi o jeito que Eurípides encontrou para tirar a batata. Gente, queria eu ter uma lombriga dessa. Caso eu tivesse uma batata me asfixiando, meu Deus do céu, hein? Sabe lá? Foi o jeito que ele encontrou. Então, minha gente, Eurípides serviu até o final, tinha um amor. Um dia chegou lá ele foi levar um remédio a um garoto lá no interior. 2 bandidos foram assaltar ele. Não, mas não faça isso comigo, eu tenho que levar esse remédio para um garoto que está passando mal com meningite. Que remédio nada, um dos bandidos jogou o vidro do remédio no chão. Eurípides foi lá, falou: não, é para o fulano de tal, e disse o nome do garoto. Como é o nome? Um dos bandidos perguntou. Aí disse: era filho do bandido. Aí eles foram com ele
ele deu o remédio para o garoto ficou bom da meningite. Aí depois conta-se que Eurípides, quando ia sair de noite, a uns 30, 40 metros, tinha uma sombra, um homem que ia acompanhando ele como se fosse o segurança. Era o bandido. Lembra uma passagem... Gente, esses missionários, esses benfeitores, não tiveram boa vida, não. Nenhum deles teve boa vida. O Divaldo, um dia um rapaz agarrou ele no catete e disse, me dá todo o dinheiro, eu estou armado. Aí ele falou assim, olha, tem um espírito aqui, que dizendo que o nome dela é fulana, e que ela foi sua mãe. Aí ele, largou, realmente tinha sido. Aí, quer dizer, ficou ainda agarrado ao Divaldo. O Divaldo falou, olha, é melhor você tirar a mão daqui, porque se passar um espírito aqui, o que ele vai pensar? Você agarrado no meu pescoço. E ele arranjou um emprego para o rapaz, lá do seu Aristides, e o rapaz, então, como motorista, ele estava desempregado, e o rapaz, então, ia esperar o Divaldo no aeroporto quando ele vinha para o Rio, né? Pegava a mala dele e dizia, senhor Divaldo, cuidado, não ande de noite sozinho, essa cidade é muito violenta, tenha cuidado, dizia para ele, né? Mais um pouquinho de paciência, gente, porque está terminando. Bom, agora, então, gente, como é? Nós também somos, dentro, guardadas as devidas proporções, aqueles apóstolos que Emmanuel falou, que Paulo falou. O espírita, gente, tem o problema do rendimento. O rendimento é um problema que fica martelando a nossa cabeça, sabe por quê? Pelo tanto de conhecimento que a gente recebe. E, gente, nós temos que render. O problema do espírito é fazer esse conhecimento render. E a Sheila dava aula, alguns não conhecem essa história, por isso que eu vou contar. A Sheila, porque ela é marcante. A Sheila, ela dava aula de evangelização sábados de manhã, de 8 a meio-dia. 4 aulas 4 horas de aula. E um de centro pobre, no interior de Minas, vidros quebrados. Aí entrou um garoto com 14 anos e com uma barra de ferro que ele batia sem parar no chão. E ela não falou nada, se aproximou dele. Um dia ele rasgou os desenhos que os alunos da tia Sheila faziam. Ela chamou a atenção dele e ele disse assim, ô sua burra, então a senhora, você acha que eu não sei desenhar? Ela deu o papel para ele, ele fez um Pato Donald perfeito. Então ele passou a ilustrar as histórias que ela contava. E como ele começou a trabalhar no bem, ele passou a ter pesadelo. Ter pesadelo porque ele fora, segundo informação na mesa mediúnica da Sheila, ele fora chefe da falange de obsessores daquela região. Ela falou, você canta aquela musiquinha que nós cantamos aqui nas aulas de evangelização. Então, ele cantava em meio aos pesadelos e começou a melhorar. Começou a melhorar e, com 17 anos, uma bala perdida, ele desencarnou. 15 anos depois, a tia Sheila, em outra cidade, numa mesa mediúnica, um espírito se apresentou. Eu vim agradecer a tia Sheila o quanto que ela me fez, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus. E para provar que sou eu, ele cantarolou aquelas musiquinhas que ela apresentava. Então, gente, nós fomos apresentados a Jesus, todos nós aqui. Mas o problema é que a gente é tão apaixonado por César, que a gente entrega a César muito mais do que precisa dar. Dai a César o que é de Deus, e a Deus o que é de Deus. Mas a gente se apaixonou por César, que é uma paixão de milênios e milênios. César é o prazer, é o conforto, não é? É o poder, enfim, tudo isso que as facilidades de hoje oferecem.
Costumo dizer que hoje é muito difícil ser médium, ser trabalhador espírita, por causa das dificuldades. Eu digo que não. Exatamente pelo contrário, por causa das facilidades que a gente tem. Gente, eu vou confessar, eu estava andando numa rua, olhando o WhatsApp, uma coisa interessante, quando eu bati com a cabeça num galho de árvore. Eu fiquei envergonhado, mas olhei e não tinha ninguém olhando, porque alguém ia pensar, um velho daquele ainda no WhatsApp, meu Deus do céu, não toma vergonha, quer dizer, mas é isso. Então a gente fica muito mais preso ao WhatsApp do que ao Livro dos Espíritos, do que ao trabalho. Então, gente, o nosso problema é esse. Nós fomos apresentados a Jesus e fizemos mais. Nós pedimos trabalhos a Jesus. É isso. É por nossa conta. É o problema do livre-arbítrio. Quer dizer, não deixar a poeira secar. Quantas vezes, às vezes o casal, né, briga tanto, espírita, e não consegue se acertar, não é? Quer dizer, porque o casal, quando briga, a primeira punição é o silêncio, já observaram? É o silêncio, conhece, né, essa coisa, né? A pessoa não fala um com o outro. E o marido disse, me acorde amanhã, 6:30 da manhã, que eu tenho reunião, botou num bilhete. No dia seguinte ele acordou 9:30 da manhã. Quando ele ia estrangular a mulher, ele olhou do outro lado do bilhete, estava escrito assim, são 6:30, acorde. O homem foi ao médico, levou a esposa, estava muito doente, o médico examinou durante 1 hora, chamou a esposa, botou ele na sala de visita e disse, olha, se a senhora quiser uma sobrevida do seu marido, faça o que ele quiser. Aquela comida que ele gosta, que você não gosta, talvez, deixa ele para o futebol com os amigos jogar bola, que você não gosta, detesta, deixa ele tomar cerveja. Se você fizer isso, ele terá uns 10, 15 anos de sobrevida. Está com você. Aí ela agradeceu, foi embora, entraram no carro e o marido, e aí, querido, o que ele falou? Ele falou que você vai morrer. Quer dizer, é a maneira de falar, não é? Jesus estava caminhando, Jesus caminhava com Pedro, vindo de Cafarnaum, com os apóstolos, né? Quando a estrada se bifurcou, eles não sabiam para que lado iam. Não, é para cá, é para lá, até que veio um homem e o Pedro se adiantou, meu senhor, por favor, onde é o caminho para Cafarnaum? Ele olhou, peraí, como eu não me infiltro com mendigos, ambulantes, podem sair, se afastem de mim. Pedro ficou humilhado, disse, Jesus, como é que pode? Que resposta? Naturalmente, o que não está, qual é o castigo que Deus não está providenciando para ele? Jesus riu e não falou nada. Aí passou mais um pouquinho, veio uma moça simpática com um cântaro de água na cabeça, aí Pedro se adiantou, o caminho para Cafarnaum. Ela disse qual era o caminho, mas gentil, risonha, simpática, disse, não, vocês podem errar, eu vou levar você até mais na frente, para não ter o perigo de vocês trocarem de estrada. E foi contando coisas alegres, positivas, amistosas. Pedro ficou encantado. Senhor, o que não estará reservado a essa mulher? Aquele homem a gente já sabe, um castigo. E essa mulher, o que Deus não está destinando a ela de bênçãos. Qual seria, Senhor? Aí Jesus olhou para Pedro, riu e falou, olha, naturalmente Deus está preparando para ela, providenciando, casar com aquele homem do início da estrada para educá-lo. Então, é a missão das mulheres, casar com esses mais nervosos para educá-los. Então, gente, aproveitemos o tempo, não é? Vocês já imaginaram que nós temos 86.400 valores por dia para gastar como quisermos, todos nós aqui.
86.400 valores por dia. São segundos, 86.400 segundos por dia. Então vamos refletir no valor do tempo. O que nós fazemos com o tempo. Vamos refletir no que o aluno reprovado pesa na sua consciência 1 ano de reprovação. Vamos refletir o que não é para um editor de uma revista semanal o peso de uma semana, sabendo que ele tem que colocar na banca no sábado a revista semanal. Vamos pensar nos apaixonados, o que seja 1 hora para eles. Passa tão rápido, os ponteiros correm tanto, não é, para os apaixonados. Vamos pensar naquele industrial, naquele comerciante que perdeu o avião por 2 minutos pelo atraso no trânsito, naquela viagem que ele ia fazer para realizar um grande negócio. Vamos pensar naquele que por 1 minuto de atraso não sofreu um acidente que talvez fosse até fatal. Pensemos no centésimo de segundo que um atleta pensa por ter perdido a medalha de ouro por 1 centésimo de segundo, quando bateu na borda da piscina e conseguiu só a medalha de prata. Então pensemos no valor do tempo, o que estamos fazendo com o tempo em nosso favor. Porque segundo o Chico, o que o espírita mais lamenta do lado de lá é o tempo perdido. Depois da morte do além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. E passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso, alheio às dores e às alegrias, vai pondo os dias sobre os dias, como contas a somar. Ódios, lutas, paixões e enganos, nem sempre o podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos, como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente, e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, em sua marcha indefinida, vai pondo vida sobre vida, em sua eterna conta de somar. Muito obrigado. Muita paz a todos.